Jerônimo gritou para que não fizesse aquilo, mas já era tarde demais. Ângela e o pequeno Mateus, filho do casal, haviam sido atingidos. O motorista, assustado com os tiros, tratou de parar o ônibus, e Paulo, em desespero, mostrou a arma ao motorista e ordenou que abrisse a porta para que ele descesse e fugisse em seguida. Ângela não chegou nem mesmo a ser socorrida, morrendo no local, e o pequeno Mateus faleceu 2 dias depois. Desde esse dia, a vida de Jerônimo se transformou, pois enquanto estava acompanhando o corpo da esposa ao cemitério fez uma promessa solene. Ângela, juro que vou me vingar daquele calhorda que lhe tirou a vida. E assim, Jerônimo nunca mais teve paz, pois passou a procurar o assassino de sua esposa e de seu filho incessantemente, indo a grandes favelas e guetos. Até que certo dia, em São Mateus, descobriu que havia um homem, cujo apelido era Chaprá, que estava aterrorizando os moradores do local. Ficou de tocaia, até que finalmente viu o assassino de sua esposa entrar num bar e pedir uma cerveja. Chaprá estava com 2 homens negros e em voz alta falava: "Olha, o nosso plano é infalível. Tudo vai depender de vocês, manos." "Vai dar certo", disse um dos homens, "pois preciso de dinheiro, a minha dívida está muito alta." Eles tomaram várias cervejas e saíram sem pagar a conta. O dono do bar tinha medo de Chaprá, e assim ele abusava, pegava de tudo que havia no bar e saía sem pagar. Jerônimo, que estava no bar, fingindo tomar cerveja, ouviu toda a conversa. Calado como era, pensou: a morte desse sujeito será um bem à comunidade. Munido de 2 revólveres e munição, Jerônimo esperou o momento certo de atacar, já que Chaprá planejava um grande assalto num banco da cidade. Ao cair da noite, Jerônimo ficou como quem não queria nada, encostado em um poste. Viu os movimentos de todos que iam e vinham, e logo percebeu que os 2 homens que estavam com Paulo saíam do barraco onde o bandido estava. Passados 15 minutos, finalmente Jerônimo foi até o barraco de Paulo e o chamou pelo apelido. Paulo, que ainda estava sem camisa, saiu e disse, com seu jeito grosseiro: "O que você quer?" Ele não havia percebido que aquele homem era o marido da mulher que ele matara no assalto ao circular. Jerônimo apenas disse: "Será que posso falar com você?" "O que você quer?" "Tenho negócios a tratar com você, e olha que muito dinheiro está envolvido." Ao ouvir a palavra dinheiro, Paulo mandou que Jerônimo entrasse, e este obedeceu rapidamente. Já no interior do barraco, Jerônimo sacou seu revólver, pegando Paulo completamente desprevenido, e dando-lhe um tiro na perna, gritou: "Silêncio, ouviu bem? Não quero que ninguém apareça aqui num momento que há muito tempo estou esperando, e se você mandar alguém entrar, vou estourar os seus miolos." Paulo estava sentindo dor e queimação na coxa, e como seus movimentos já estavam limitados, não poderia pegar o revólver que estava embaixo da cama. Jerônimo finalmente disse: "Você se lembra de mim?" "Não", respondeu Paulo. "Sou o homem que estava no ônibus no dia do assalto, e que viu você matar a esposa e o filho. Você se lembra?" Nesse momento, Paulo se lembrou do incidente do circular e do tiro desferido na mulher, e com um sorriso cínico disse: "Ah! Então veio aqui para se vingar. Já que está aqui, diante daquele que matou a sua esposa, faça logo o serviço." Jerônimo, sorrindo, disse: "De maneira alguma. Quero saborear esse momento, minuto a minuto, quero ver você sofrer, assim como eu estou sofrendo desde aquele assalto, quero te ver implorar pela tua vida." Paulo, dissimulando um sorriso, disse: "Se está pensando que vou pedir para você me poupar, está muito enganado. Sou homem, e não tenho medo da morte, pois se você realmente o fizer, saiba que vou te esperar no inferno." Jerônimo, sentindo um ódio mortal de Paulo, pegou uma faca que estava sobre a mesa improvisada do bandido.
com o revólver em uma mão e a faca na outra, começou a riscar o peito de Paulo com a lâmina, fazendo-o sangrar a cada risco. Paulo estava pensando em uma maneira de fugir daquela situação, e com ódio, disse que deveria ter matado a família inteira. Foi nesse momento que Jerônimo mandou que Paulo colocasse a língua para fora, já que o revólver estava encostado em sua têmpora. Então, ele passou a faca afiada na língua do facínora, fazendo com que sangrasse muito. Depois de 2 horas junto do assassino de sua esposa e filho, finalmente Jerônimo apontou a arma para Paulo e atirou várias vezes. Esperou que se fizesse tarde da noite, e saiu do barraco de Paulo, deixando o corpo do bandido todo ensanguentado. Ao retornar ao bar onde havia encontrado Paulo, Jerônimo disse ao dono do lugar: "O senhor nunca mais terá prejuízos com vagabundos, pois o Chaprá está morto, e eu mesmo fiz o serviço." O dono do bar, ao ouvir as palavras de Jerônimo, apenas disse: "Vá embora daqui agora. Pois se os comparsas de Chaprá ficarem sabendo irão se vingar do senhor." Jerônimo saiu do bar sorridente e voltou para sua pequena casa, mas logo percebeu que a sua vingança não o fizera feliz, de modo que decidiu que iria se entregar à polícia. Jerônimo ficou detido, pois confessara abertamente que matara Paulo Chaprá, assim como o motivo que o levara a fazer aquilo. Como promotor era um homem de princípios e defendia o direito à vida, compreendendo que a vingança não levava a lugar algum, fez de tudo para que Jerônimo fosse condenado. E assim se deu. Jerônimo foi condenado a 13 anos, 8 meses e 10 dias de prisão. Jerônimo aceitou com resignação a decisão do juiz e com isso foi encaminhado ao presídio. Tempos depois, um daqueles homens que estavam com Paulo Chaprá havia sido preso, e logo ficou sabendo porque aquele que era tido como exemplo de comportamento estava lá. Foi então que o Jerônimo, certo dia em que tomava sol juntamente com outros presos, se encontrou com Tartaruga, como era conhecido. Tartaruga perguntou: "Por que você está aqui?" "Estou aqui porque matei um homem." "E qual era o nome desse homem?" Jerônimo logo se lembrou que aquele homem estava com Paulo Chaprá no dia de sua morte, e como Jerônimo estava deprimido, não se intimidou em responder. Todos o chamavam de Paulo Chaprá. "O mesmo que iria assaltar um banco à mão armada com você." Nesse momento, o homem negro, muito mais forte que Jerônimo, tirou a camisa e, passando-a em torno do pescoço de Jerônimo, o enforcou, pois segundo ele, o assalto que iriam fazer o deixaria rico. Depois do incidente, Jerônimo, não sabendo o que havia acontecido, acordou ainda no presídio, e se comportava como se ainda estivesse preso. Como ele era discreto, procurava não falar com ninguém, mas não mais viu o comparsa de seu arqui-inimigo a circular pelo pátio nos dias de sol. Jerônimo se sentia cada vez mais triste, pois a solidão o abatera fortemente. Várias vezes se lembrou da vida que tinha quando casado, e chorava demasiadamente. Lembrava-se, vez por outra, do prazer que sentiu ao matar Paulo, e em seguida lhe vinha a tristeza que lhe assolava todo o espírito. Enquanto encarnado, Jerônimo nunca fora dado à religião, pois não acreditava que Deus de fato existisse, porém, não impedia que sua esposa e seu filho fossem à igreja aos domingos. E assim, o tempo foi passando, e Jerônimo começou a perceber que alguns que haviam entrado com ele na prisão estavam saindo, mas os guardas nem sequer falavam com ele, e muito menos os outros presos. Aquele que, segundo ele, tentou enforcá-lo, já não estava mais no presídio. E os dias de Jerônimo eram cada vez mais tristes, e ele chorava pelo abandono. Certo dia, uma pessoa que Jerônimo não viu de onde surgira lhe disse: "Jerônimo, você quer sair daqui?" "Sim. Parece que todo mundo me esqueceu aqui. Já paguei pelo meu crime." "Está bem. Acompanhe-me. Não posso fugir. Pois se me pegarem depois, a minha pena aumentará." "Não seja bobo. Sabe por que ninguém fala com você?"
Porque você morreu, o companheiro de chapéu enforcou até a morte. É por isso que várias vezes você sente terrível falta de ar. Cara, acorda para a realidade, você está morto. E bem mortinho. Não estou. Estou vivo, e você está aqui, falando comigo. Olhar aqui. Não vou ficar discutindo com você. Se quiser mudar de vida, siga-me, mas se quiser viver aqui trancafiado, achando que está preso, o problema é teu. Meu chefe quer falar com você. Sem entender o que estava ouvindo, Jerônimo apenas respondeu: Está bem. Vou te acompanhar. Mas se você estiver mentindo, saiba que não me importo em te matar. Você não poderá me matar, porque já estou morto há muito tempo, portanto acho melhor deixar de valentia e me seguir. E Jerônimo resolveu acompanhar seu interlocutor, e percebeu que passaram tranquilamente pelos guardas e estes simplesmente nada fizeram, como se não os estivessem vendo. A princípio, Jerônimo ficou apreensivo, mas depois que passaram pelos guardas, sentiu-se mais confiante e passou a gostar da ideia de estar morto. Ao ganharem a rua, Jerônimo ficou observando os carros que passavam, e pela primeira vez sentiu uma liberdade nunca experimentada antes. Olhou para o céu e respirou fundo, como se estivesse saindo de um pesadelo. Foi Malaquias quem o tirou daquele momento de reflexão, dizendo: Esqueci de dizer meu nome. Chamo-me Malaquias, mas todos me conhecem por Cabeção. Agora, me dê sua mão que sairemos daqui. Vou te levar para conversar com meu chefe, e nós vamos passar por lugares não muito bonitos. Não tema. E sempre que sentir medo olhe para mim, pois estará em segurança. Jerônimo fez o que Cabeção havia lhe falado, e assustou-se quando finalmente voletou para lugares horrendos. Jerônimo muitas vezes se via obrigado a olhar para a mão de Cabeção. Em pouco tempo, entraram em uma sala, onde havia uma mesa rústica e um banco. Atrás da mesa estava uma figura que deixava à mostra suas presas, que mais pareciam de um animal. Jerônimo se assustou e sentiu pavor daquela figura. Foi Cabeção quem disse: Chefe, o senhor me mandou trazer Jerônimo. A figura remexeu-se na cadeira, dizendo: Você se vingou daquele que exterminou sua família, e eu estou aqui para lhe fazer uma proposta. Jerônimo, que muitas vezes evitava olhar para as presas daquele que era denominado chefe, baixou o olhar e respondeu: Sim, senhor. Aquele safado acabou com minha vida, e eu acabei com a vida dele também. É aí que você se engana. Você não acabou com a vida dele, ele continua vivo. Foi nesse momento que Jerônimo começou a pensar: se eu não o matei, por que me deixaram preso como criminoso naquele presídio imundo? A figura, mostrando-se complacente ao ouvir os pensamentos de Jerônimo, disse: Bem, vejo que você tem muito que aprender. A sua primeira lição: a morte não existe. Você se vingou daquele que matou sua família, mas apenas matou seu corpo. Porém, o espírito de cada ser que vive na terra é eterno. Você também foi assassinado na prisão, mas veja agora. Você está aqui diante de mim. A morte é apenas uma mudança de estado, ou seja, passa-se do estado físico para o estado espiritual. Tanto você como o assassino de sua família continuam vivos, e além do mais continuam sendo a mesma pessoa. Cabeção, que estava ouvindo a conversa, tentou se intrometer, dizendo: Pelo que estou vendo, o Cabeção aqui não sou somente eu. Cale-se. Não gosto de ser interrompido quando falo. Cabeção neste momento baixou o olhar e tratou de ficar em silêncio, temendo ser punido por seu ato. Jerônimo pouco entendia, e assim ousou perguntar: Então quer dizer que minha esposa e meu filho também estão vivos? Sim. Mas não estão aqui conosco. Talvez eles estejam junto daqueles que se dizem bonzinhos. Jerônimo sentiu seu coração transcender de alegria, e disse: Mas o que o Senhor quer comigo? Antes de tudo, quero me apresentar.
Eu me chamo Batista, mas quando cheguei fundei uma comunidade de justiceiros, e como você se mostrou valente ao acertar as contas com quem acabou com sua família, estou te convidando a trabalhar para mim. Mas, Senhor, eu não quero mais matar ninguém. Bem, aqui nós fazemos justiça, não nos vingamos de inocentes, portanto se quiser trabalhar para mim será aceito. Mas o que eu ganharei com isso? Você ganhará a sabedoria. Como assim? Você está sem seu corpo espiritual e temos algumas vantagens sobre os que ainda estão em seu corpo de carne. Não notou como veio até aqui? Acha que isso seria normal para uma pessoa que está em seu corpo carnal? Não, respondeu Jerônimo timidamente. Pois bem, você aprenderá a se locomover com a velocidade do pensamento, e muito mais. Naquele momento, Jerônimo pensou em sua esposa e disse: se eu trabalhar para o Senhor, poderei ver minha esposa novamente. Não posso prometer algo dessa natureza, pois ela não está em nosso poder, mas veremos o que poderemos fazer. Jerônimo, sem pensar, respondeu: então eu aceito. Trabalharei para o Senhor e farei tudo o que me mandar. Ótimo. Agora acompanhe Cabeção que ele te levará a um aposento onde você poderá descansar. Jerônimo sentia seu coração se enternecer ao lembrar da esposa e do filho, e sendo assim se dispôs a fazer tudo o que lhe mandassem. Passados os primeiros tempos, Jerônimo começou a aprender a agir como um desencanado, e com esses conhecimentos passou a sentir-se forte e destemido. No grupo de Batista havia 29 desencanados que trabalhavam para ele, e se julgavam justiceiros. Jerônimo acreditou que iria trabalhar em favor dos fracos e inocentes, e assim se tornou uma pessoa de confiança de Batista. Bastava Batista dizer que um encarnado estava sofrendo injustamente, e lá estava Jerônimo, defendendo-o, sem nem mesmo preocupar-se se o que Batista dizia era verdade ou não. Desse modo, baseando-se em uma falsa justiça, Jerônimo fez muitas pessoas sofrerem. Até que certo dia Jerônimo foi chamado por Batista em sua sala, ficou sabendo que Isabel era uma mulher que sofria inocentemente, pois Manoel era tirano e injusto. Jerônimo logo se propôs a trabalhar em favor de Isabel. A princípio, ele se mostrou completamente a favor de Isabel, e foi ele quem ajudou Onofre e Graça a se afastarem de Isabel, pois estes se sentiam ameaçados pelo fato de Manoel estar frequentando um centro espírita. Desde então, Jerônimo ficou ao lado de Isabel, e sempre estava atento a todos os movimentos de Manoel. Jerônimo, ao ver Manoel surrando a mulher, pensou: este canalha merece levar uma lição da qual jamais se esquecerá. E sendo assim, passou a incutir em Isabel o desejo de vingança, fazendo com que ela acreditasse que, morrendo o corpo de Manoel, ela estaria livre dele de uma vez por todas. E sob a influência de Jerônimo, Isabel finalmente começou a acalentar a ideia de mandar matar o marido, até que, movida pelo ódio exacerbado a Manoel graças à influência de Jerônimo, enfim teve coragem para pedir a Hamilton que o exterminasse. Capítulo 26. Tarde demais. Hamilton concordou enfim em fazer o serviço, matar Manoel, deixando Isabel feliz ao extremo. Por isso, ela resolveu mudar completamente com o marido. Se antes não falava com ele, agora passou a ser gentil e a cumprir seu papel de esposa. Isabel passou a tratar bem tanto Manoel quanto seus filhos, pois sabia que embora Janaína preferisse, gostava também do pai. Sendo assim, ela se portou como uma dona de casa exemplar. O que Manoel nem de longe desconfiava era que Isabel tramava contra a sua vida. Ele começou a perceber que as coisas estavam mudando. Certa noite, disse a esposa: Isabel, estou certo de que as coisas aqui em casa estão mudando, portanto, o que acha de fazermos uma viagem? Tenho algum dinheiro guardado, talvez possamos ir para o Nordeste, você, as crianças e eu. Isabel, tomada de surpresa,
Apenas disse. Talvez. Mas no momento eu não gostaria de viajar, pois pretendo fazer um curso de pintura, e não quero sair da cidade agora. Manuel, tocado de ternura, aproximou-se dela. Isabel. Quero que saiba que nunca ninguém amou mais do que eu, portanto, se não quer viajar agora, não o faremos, podemos deixar para o final do ano. Isabel, dissimulando desagrado em receber os afagos de Manuel, apenas sorriu sem nada dizer. Manuel estava feliz e seu trabalho novamente voltou a ser satisfatório. Dr. Cavalcanti pensou que ele havia solucionado os problemas conjugais e, satisfeito, procurou não dizer nada. Manuel trabalhava feliz e não via a hora de chegar em casa. Nunca mais soubera que Isabel estava se encontrando com Hamilton, e ela havia mudado seu comportamento com ele e os filhos, que já eram adolescentes. Toda noite, ele passava na pizzaria. Os filhos já estavam acostumados a comerem pizza à noite. E assim, um mês se passou desde que Isabel conversara com Hamilton para matar Manuel. Ela pedira algum tempo, para que todo mundo pensasse que ela vivia bem ao lado do marido. Hamilton já não aguentava mais a demora de Isabel em dar a ordem para executar Manuel, afinal, precisava de dinheiro para comprar a mercadoria e não queria perder a clientela. Isabel, por outro lado, sempre que ligava para Hamilton dizia para ele esperar, pois tinha de manter as aparências de um casamento feliz perante os vizinhos fofoqueiros. Até que certo dia Isabel foi ao orelhão a fim de ligar para Hamilton, e ele disse: Já chega de me enrolar, Isabel. Estou precisando de dinheiro e quero fazer o serviço logo, não posso esperar mais. Vou liquidar seu marido essa noite. Preciso muito de dinheiro. Isabel, já arrependida por ter falado com o amante, tentou dissuadi-lo da ideia, mas ele disse tacitamente: Sinto muito, mas agora já não dá para voltar atrás. Já tenho tudo planejado, e consegui alguém para me ajudar nessa tarefa. Agora a vida do seu marido está por um fio. Vou querer receber na semana que vem, preciso muito desse dinheiro. Hamilton. Não quero que faça nada, porque eu menti o tempo todo. Meu marido não tem o dinheiro que lhe falei. Eu estava com muita raiva dele, mas agora passou. Então a boa esposa está querendo voltar atrás, não é? Saiba que vou fazer o serviço esta noite, e quero que me arranje 1 milhão de cruzeiros até quarta-feira, senão me entrego e levo você junto comigo. Isabel desligou o telefone, sentindo-se aflita, afinal, Hamilton parecia não estar brincando. Ela logo se preocupou com Manuel, que não merecia tal sorte e ao chegar em casa se trancou em seu quarto. Naquela tarde, movida pelo desespero, foi até o escritório onde Manuel trabalhava e, conversando com o marido, pediu: Por favor, Manuel. Vamos embora comigo agora. Manuel, sem muito entender, disse sorrindo: Por quê? Aconteceu alguma coisa? Sim. Preciso conversar com você. Mas não dá para conversarmos quando chegar em casa. Não. Manuel, venha, é muito importante, suplicou Isabel ao marido. Isabel não sabia, mas, usando uma motocicleta e um capacete, Hamilton estava esperando Manuel sair do escritório, pois a sua falta de dinheiro já chegara ao ápice do desespero. Naquele momento, era a única maneira de comprar mercadorias sem ficar devendo nada aos traficantes. Manuel resolveu sair com a esposa e, uma vez na rua, ela disse: Manuel, por favor, peça suas férias, e assim que for liberado quero fazer aquela viagem que você me propôs para o Nordeste. Manuel não entendeu muito o desespero da esposa, e finalmente disse: Isabel, nós dois sabemos que precisamos viajar, mas agora não é possível. O escritório está cheio de serviço, eu não posso deixar o Dr. Cavalcanti na mão. Esqueça o Dr. Cavalcanti. Vamos. Amanhã quero que peça suas férias,
Pretendo viajar no dia seguinte. Manuel percebeu a excitação nervosa de Isabel e perguntou: O que está vendo, Isabel? Nada. Você não percebe que estou à beira de um ataque de nervos? Se me ama como diz, por favor, peça as suas férias e vamos viajar sem contar nada a ninguém. Isabel. Não posso fazer isso. Esqueceu que nossos filhos estão no colégio e não podem faltar às aulas. Manuel. Se nossos filhos perderem um ano, que diferença faz? Eles são espertos e recuperarão depois. A única coisa que quero é viajar com você o quanto antes. Manuel, preocupado com os pedidos insistentes de Isabel, disse: Está bem. Amanhã pedirei minhas férias ao Dr. Cavalcante. Podemos ir a Aracaju e ficar 30 dias lá. O que acha? Que seja, respondeu Isabel indiferente. O que precisamos é sair daqui o quanto antes. Manuel andou alguns metros em direção ao carro que havia comprado, quando de repente uma moto passou e, dela, alguém atirou várias vezes. Isabel não teve tempo de observar quem fez os disparos, mas logo viu o corpo de Manuel tombando na calçada. Começou a gritar, chamando a atenção dos companheiros de trabalho de Manuel, até mesmo o Dr. Cavalcante, ouvindo os estampidos dos tiros e o alarido das vozes, foi ver o que estava acontecendo. Isabel gritava desconsoladamente, enquanto outros pegaram Manuel, colocaram-no em um carro próximo e o levaram ao hospital da cidade. Ele chegou ao hospital todo ensanguentado, afinal um dos tiros perfurou-lhe o tórax. O médico de plantão disse que pouco se podia fazer na cidade, por isso providenciou uma ambulância para que Manuel fosse transferido à cidade vizinha de Sorocaba. Isabel estava desesperada. O medo pairava sobre sua cabeça, pois temia que Hamilton fosse preso e apontasse como mandante do crime. Ao chegar à cidade vizinha, Manuel foi atendido rapidamente, afinal o médico havia solicitado uma junta médica que já o esperava para levá-lo ao centro cirúrgico. A cirurgia foi demorada, pois as balas foram removidas rapidamente, mas a que se alojara no pulmão estava difícil. Além disso, os médicos perceberam que o rapaz também havia sofrido um derrame pleural no momento do ferimento. Depois de se retirarem as balas, o paciente foi transferido para a UTI do hospital, onde passou a ser assistido pela enfermagem local. Isabel não saiu do hospital desde o momento em que Manuel dera a entrada. Dr. Dorival conversou com ela e disse que uma das balas havia se alojado no pulmão, outra no baço, cujo órgão Manuel acabou perdendo, e outra atingir o estômago. Isabel, desesperada, perguntou: Doutor, ele vai morrer? O médico, percebendo que ela estava aflita, respondeu: Minha filha, morrer todos nós vamos. No caso dele precisamos esperar. Os ferimentos foram graves, mas a bala que mais estrago causou foi a que ficou alojada no pulmão direito de Manuel. Nós fizemos a nossa parte, o resto é com ele. Um fator importante é a idade. Trata-se de um homem jovem e forte. No entanto, as chances de ele sair dessa ainda não sabemos dizer com precisão. Quem chegou ao hospital em completo desespero foi Dona Isaltina, afinal seu único filho fora baleado. Benedito, o pai do rapaz, foi imediatamente conversar com outro médico que atendera Manuel. Isabel, ao ver a sogra, sentiu uma punhalada no coração, afinal, ela era a causadora do sofrimento daquela mãe, que chorava e pedia a Deus para proteger seu filho da morte. Isabel olhava para a sogra e, em um impulso, foi até ela e sem dizer nada deu-lhe um abraço. Isaltina dizia compulsivamente: Por que fizeram isso com meu filho? Logo ele, que nunca fez mal a uma mosca. Meu Deus, tire essa dor do meu peito. A mulher não conteve o pranto, pois sabia muito bem que a culpa de toda aquela tragédia era dela. Se não tivesse assanhado a ambição de Hamilton, aquilo jamais teria acontecido. Benedito, o pai de Manuel, se aproximou da esposa com os olhos vermelhos de tanto chorar.
Logo depois chegaram o Dr. Cavalcante e Ana Maria, oferecendo toda a ajuda financeira que fosse necessária. Ana Maria e Isaltina perguntavam a Isabel como tudo havia acontecido, mas, confusa como estava, ela não conseguia se lembrar de muita coisa. João Felipe, ao saber que o pai havia sido alvejado por um desconhecido, pegou um carro mesmo sem possuir carteira de habilitação e seguiu para o hospital. Isabel, ao vê-lo todo sujo, envergonhou-se de dizer que era seu filho. João, abraçado à avó, chorava como um menino perdido, pois para ele o pai era muito mais que um pai, era um amigo querido. Dr. Dorival, o médico, não teve dúvida de que se tratava de uma pessoa de bem. Dessa forma chamou todos a seu consultório para descrever o estado de Manuel, em uma tentativa de aplacar a dor da família. Foi Dr. Cavalcante quem fez as perguntas para o médico. Doutor, ele sempre trabalhou em meu escritório, desde que era um menino. É um funcionário exemplar, o tenho como filho. Como vê, os pais não têm condições de conversar com o senhor, portanto, peço humildemente que me diga qual é o estado de Manuel. O médico, olhando para a aflição do chefe daquele que havia sido baleado, disse: Bem, já foram retiradas as balas que estavam alojadas no pulmão, no estômago é que estourou seu baço. Portanto, o estado dele é grave, inspira cuidados intensos, por isso ficará no UTI. Por enquanto ele tem alguns pontos a seu favor, pois se trata de um homem com menos de 40 anos, cuja vitalidade ainda é de um jovem. Mas vamos aguardar, no momento não posso dizer mais nada. Cavalcante ficou pensativo por uns instantes. Quando se aproximou de Dona Isaltina e seu Benedito, foi incisivo ao dizer: O médico acabou de nos explicar que o caso dele é grave, mas devemos fazer preces e pedir a Deus por sua saúde, pois seu estado inspira cuidados. Ele ficará no UTI até melhorar. Dona Isaltina não parava de chorar, o marido ficava apoiando a pobre mulher, que se encontrava desconsolada, juntamente com João Felipe, que, tudo sujo de graxa, chorava junto com a avó. Isabel, por sua vez, ficou em encanto, sentindo-se a pior das criaturas. A luta de Manuel pela vida era árdua, pois seu quadro realmente era delicado, e ele respirava com auxílio de aparelhos, já que um dos seus pulmões fora danificado. Enquanto ele lutava contra a morte no UTI do hospital, sua esposa se torturava com sua consciência. Ora chorava, ora rezava, pedindo para que Deus o tirasse daquela triste situação com vida. Janaína foi ao hospital, e quando soube do estado do pai, olhou para a mãe e disse: Estranho, minha mãe. Eu pressentia que alguma coisa iria acontecer com meu pai. Nesses últimos dias ele estava tão feliz. Ah, justo agora que as coisas em nossa família caminhavam tão bem. Ao dizer essas palavras ela se pôs a chorar. Isabel, por sua vez, evitava olhar nos olhos daqueles que realmente amavam Manuel, e sempre que estava com Dona Isaltina, a qual, com um lenço e uma medalha de Nossa Senhora de Fátima, ora chorava ora rezava, o seu juízo interior e culpava por aquela triste situação. João Felipe, que havia pegado um carro da oficina, e estava sujo, voltou para casa para tomar banho e trocar de roupas. Seu Benedito manteve a calma todo o tempo, pois evitava ficar ao lado da esposa, andava de um lado a outro à espera de receber alguma notícia, e sempre que alguém passava no corredor ele ficava atento às novidades. Dr. Cavalcante, no dia seguinte ao atentado, não abriu o escritório. Desse modo, vários colegas de trabalho de Manuel foram até o hospital em busca de informação. Assim as horas foram se passando, e o desespero de todos também. Após balear Manuel, Hamilton voltou para casa e escondeu a moto. Ele havia tirado a placa para dificultar a investigação da polícia. Ao chegar em casa, tirou o revólver do bolso e colocou no fundo falso de uma mala. Depois de um banho demorado, começou a pensar no momento que recebesse o dinheiro. Acreditava que sua vida iria voltar a ser folgada financeiramente,
E ele poderia gozar de boa vida. Deitou-se em sua cama e ficou pensando no que havia feito. Agora não dá para voltar atrás. O que está feito, está feito. Tomara que ele tenha morrido, pois logo pagarei o dinheiro que aquele otário guardou, e arranjarei minha vida de uma vez. Afinal, quando Catatal perceber que sou responsável e passar a ter confiança em mim, não irá exigir que eu compre a mercadoria à vista. Logo se lembrou que poderia continuar desfrutando da intimidade de Isabel, sem problema, já que ela seria viúva. Com esses pensamentos, Hamilton começou a gargalhar sinistramente. Capítulo 27. O corpo físico em seus momentos finais. Dr. Dorival, sabendo que o caso de Manuel era muito delicado, pediu para que a enfermagem da UTI observasse seus sinais vitais de 15 em 15 minutos, pois ele estava entubado, e embora seu coração fosse forte, o médico sabia que ele não era invencível. Sendo assim, o médico chamou os amigos e familiares para falar sobre o quadro de Manuel. Foi Dr. Cavalcanti quem tomou a liderança e novamente se pôs a fazer as perguntas. Dr. Dorival, por favor, pedimos por gentileza que não nos esconda nada. Como está Manuel? O médico, mexendo a aliança na mão esquerda, fixou seu olhar na mão do rapaz e disse com uma voz compungida. Bem, não é do meu feitio esconder da família quadro clínico de paciente algum. Como já lhes havia dito antes, o caso de Manuel é gravíssimo, as balas foram retiradas, e tivemos de fazer uma laparoscopia de emergência. A retirada foi um verdadeiro sucesso, mas infelizmente o paciente apresenta um quadro preocupante. Há mais de meia hora está apresentando febre, que é uma resposta inflamatória, ou seja, um alarme de infecção. Estamos preocupados com isso no momento, pois os ferimentos foram extensos e de grandes proporções. Ele continua sedado, e vamos deixá-lo assim, para que não sinta o mal-estar da febre. Já entramos com antibiótico, portanto somente podemos dizer no momento que tudo vai depender de como ele reagirá diante desse quadro que se iniciou. Mas ele pode morrer, doutor? Perguntou Isantina, aflita. Não vou enganá-los e dizer que está tudo bem, porque não está. Ele realmente corre risco de morte. No entanto, não vamos pensar no pior e sim no melhor. Se vocês acreditam em Deus, façam suas orações, pois o que podemos fazer estamos fazendo, e tenho certeza de que Deus se encarregará do resto. Dona Isaltina, não acreditando no que ouvia, não resistiu e desmaiou. Foi conselho do médico que ela se mantivesse esperando por notícias em sua casa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Isabel estava inconformada, e ao mesmo tempo sentia um ódio mortal por Hamilton, pois ela havia pedido para ele não fazer aquilo. E se alguém descobrisse que ela estava envolvida, a apedrejariam sem piedade. Depois dessa conversa com o médico, Dr. Cavalcanti se aproximou de Ana Maria, sua esposa, dizendo: Querida, acho que não temos muito o que fazer aqui. Talvez possamos ajudá-lo colocando o nome dele no livro de oração da Casa Espírita, pois tenho certeza que enquanto os médicos se mostram desanimados, Deus não está. Ana Maria, ouvindo aquela frase do marido, respondeu: Bem, o que devemos entender, Mário, é que para tudo há uma explicação plausível. Se isso aconteceu com Manuel, é porque talvez esteja saldando alguma dívida do passado. Sendo assim, o que podemos fazer é pedir para Deus dar-lhe força em momentos tão difíceis. E nunca se esqueça, meu querido. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Talvez não entendamos o porquê das coisas, mas se Deus permitiu é porque sabe o que é melhor para cada um de nós. Cavalcanti se aproximou da esposa e abraçou-a delicadamente. Ele reconheceu a veracidade de todas as palavras que a esposa lhe havia dito. Já fazia uma semana que Manuel se debatia entre a vida e a morte naquela UTI fria e gélida. Aos poucos,
Toda aquela comoção do início cedeu lugar a uma espera, e a cada gotejar do soro que penetrava as veias de Manuel parecia que a morte se aproximava. Os colegas de escritório voltaram ao seu ritmo normal. No hospital ficaram apenas Isabel e os pais de Manuel, que se revezavam, à espera de notícias dele, que dia a dia definhava no UTI. Isabel, desde que seu esposo fora baleado, voltara para casa poucas vezes, e ao lembrar-se de Hamilton sentia seu ódio por ele aumentar. As entidades que estavam sempre ao lado de Isabel ficaram ao longe, observando o triste espetáculo do arrependimento sincero daquela mulher. Isaltina, a mãe, já não tinha mais lágrimas, parecia que haviam secado naquele espasmo de dor e sofrimento. Tanto Isabel quanto os pais de Manuel já não se alimentavam bem há dias, e as olheiras eram visíveis naqueles rostos marcados pelo sofrimento. Isaltina por várias vezes olhou Isabel recostada à parede e pensou: como fui injusta com ela. Jamais imaginei que ela gostasse tanto de meu filho. Porém, ela não sabia que na verdade o remorso estava a ferir a consciência daquela que era considerada a esposa perfeita. Sempre que Isaltina se aproximava da nora e tentava lhe consolar, Isabel arranjava uma maneira de se esquivar, pois o remorso a impedia de ficar muito tempo perto da mãe de Manuel. Seu Benedito, que já era de pouco falar, caiu em um mutismo desesperador com o estado do filho, que lutava contra a morte no TI. O homem não falava nem mesmo com a esposa. Janaína ficava em casa, cuidando dos afazeres e dando as últimas notícias do pai aos vizinhos, que estavam sempre querendo saber. Afinal, ao contrário de Isabel, Manuel era querido pela vizinhança. João Felipe, logo nos primeiros dias, passava a noite no hospital, mas foi Dona Isaltina quem disse: meu filho, volte para casa. Sempre que tivermos notícias ligarei na casa de Dona Edna para avisá-lo, pois você tem de trabalhar e estudar. O rapaz queria ficar no hospital, mas só obedeceu quando o avô, concordando com a esposa, mandou que ele retornasse à sua cidade e cuidasse da vida. Sendo assim, sempre que tinham notícias, que, diga-se de passagem, não eram as melhores, Dona Isaltina ligava na casa de Dona Edna e pedia para que ela desse a informação aos netos. Isabel não gostava de saber que estranhos estavam informados do estado de Manuel, mas como se sentia culpada por aquela situação, nada dizia. Dr. Cavalcanti saía todos os dias do escritório e rumava para o hospital na cidade vizinha, pois toda aquela situação o deixara demasiadamente agastado. As horas passavam lentamente para aquelas três almas que se encontravam desesperadas, até que em uma fatídica quinta-feira o médico, Dr. Dorival, chamou os familiares em seu consultório e disse: o que tenho a lhes dizer não é muito agradável. Manuel teve uma complicação devido à febre incontrolável. Tentamos administrar diversos antibióticos, mas até agora nenhum deles apresentou o resultado esperado. Já havíamos tirado o sedativo, para que ele recobrasse a consciência, mas percebemos que ele não voltou. Chamei Dr. Victorian, um dos maiores neurocirurgiões que temos, e foi constatada a morte cerebral. Ao dizer essas palavras, o médico, que mexia na aliança sem parar, baixou o olhar e prosseguiu: lamento. Fizemos tudo o que podíamos. Ele ainda está respirando, pois é um homem jovem e forte, tem um coração muito bom, mas clinicamente ele já está morto. Isaltina, ao ouvir aquelas palavras, desmaiou. Seu Benedito correu, juntamente com o médico, para acudir a pobre mulher. Isabel estava perplexa, pois jamais imaginara ouvir aquilo. Em seu íntimo, conservava a esperança de que o marido saísse daquela situação. Chorando copiosamente, se refez para avisar o Dr. Cavalcanti e pedir-lhe que fosse ao hospital conversar melhor com o médico. Dr. Cavalcanti, embora leigo no assunto, compreendeu, pelas palavras de Isabel, que nada mais poderia ser feito por Manuel. Assim que desligou o telefone,
Tratou de ligar para a esposa e pediu gentilmente que ela estivesse pronta, pois em 15 minutos passaria para pegá-la para juntos irem ao hospital. Ana Maria, ao saber do ocorrido, obedeceu ao marido, e no tempo determinado por ele, já estava pronta e esperando o marido chegar, pois sabia que o seu dever cristão a impelia a ajudar aquela família visivelmente marcada pelo sofrimento. Manuel ouviu quando o Dr. Victor Dean disse a Dorival: "É uma pena, um homem tão forte e cheio de vida terminar assim. Seu cérebro está morto. Agora é questão de horas. Não sabemos quanto tempo. Seu coração vai aguentar, mas que Deus tenha piedade dele." Ao dizer isso, deu-lhe um tapinha no rosto, como a se lamentar pela passagem daquele homem jovem. Manuel, embora tentasse articular palavras, sentia que os seus músculos faciais não obedeciam, e desesperadamente tentou gritar: "O que querem dizer com isso? Eu não estou morto. Estou vivo. Por favor, me examinem melhor, não me enterrem vivo." Mas embora seu espírito estivesse consciente, seu corpo já não respondia a estímulo algum. Desesperado, ficou ali a se debater com aquela situação, que para ele parecia um terrível pesadelo. Seus olhos semiabertos viram a face do médico, que se mostrava impotente diante da morte. Manuel ficou a dizer para si mesmo: "Isso não pode estar acontecendo comigo. Se eu não fizer nada, serei enterrado vivo, e aí sim estarei morto." As horas de angústia continuavam para Manuel, que viu quando uma enfermeira deu ao médico gaze para ele embeber em soro fisiológico e colocar em seus olhos. Enquanto os médicos davam por encerrada a tarefa junto a Manuel, este lutava contra o desespero, e para acalmar a si próprio, dizia: "Calma, Manuel. Daqui a pouco esses médicos verão que se enganaram e o ajudarão a sair desse pesadelo." Manuel, como não podia ver os movimentos da enfermagem, apenas ouvia os passos e as conversas no UTI. Depois de algum tempo, ele ouviu um enfermeiro dizer: "Seu coração parou. Temos de avisar o Dr. Dorival." Manuel acreditava que o tempo havia parado, pois aquilo não passava de um terrível pesadelo, do qual iria acordar. Ele percebeu quando o enfermeiro tirou-lhe a gaze que cobria seus olhos e finalmente enxergou o teto branco da UTI. Sentiu quando 2 homens o colocaram em uma padiola e o levaram para uma sala em que havia uma mesa de mármore, onde o colocaram. Desesperado, Manuel começou a gritar: "Me tirem daqui. Eu não estou morto. Chamem esses médicos incompetentes." Mas o pobre Manuel ouviu apenas a padiola se afastar. Os 2 enfermeiros que conversavam animadamente sobre o futebol que passara na televisão saíram daquela sala e fecharam a porta atrás de si. Embora Manuel estivesse naquele estado, por nenhum momento se lembrou do pouco que havia aprendido sobre a vida após a morte do corpo físico, na casa espírita. Seu desespero estava apenas começando quando ele sentiu fortes dores abdominais e desmaiou. Dr. Cavalcante e Ana Maria já se encontravam no hospital quando o Dr. Dorival novamente chamou todos e deu-lhes o comunicado de que Manuel havia oficialmente atestado o óbito. Dr. Cavalcante e Ana Maria ficaram parados, enquanto Isabel, pela primeira vez, mostrava-se desesperada e chorava de soluçar. O médico imediatamente lhe aplicou um tranquilizante. Isaltine e Benedito passaram mal, mas mantiveram a calma, pois na parte da manhã o médico já lhes avisara sobre a morte cerebral do paciente. Mário Cavalcante andava de um lado para outro, procurando o acordar daquele terrível pesadelo, e ficava a se lembrar da ocasião em que Manuel, ainda jovenzinho, fora lhe pedir trabalho no escritório como office boy. "Doutor, faço o que o senhor quiser, lhe peço somente que me permita continuar estudando, pois minha mãe disse que, se o trabalho atrapalhar meus estudos, vou ter de parar." E com esses pensamentos, Cavalcante não conseguiu controlar as lágrimas que insistiam em cair. A única pessoa que realmente manteve a serenidade naquela ocasião foi Ana Maria,
que ora ficava ao lado do marido, ora ao lado dos pais de Manuel, emanando amor e luz, para que eles pudessem enfrentar aquele momento difícil de suas vidas. Ana Maria sabia que a afeição do marido por Manuel era sincera, desse modo se sentiu fragilizada ao ver o sofrimento de Cavalcante, que não havia apenas perdido um funcionário exemplar, mas também um filho, o filho que ela nunca pudera lhe dar. Foi Dr. Cavalcante quem cuidou do funeral, já que os pais e a esposa de Manuel não tinham condições para fazê-lo. Cavalcante foi à casa funerária e comprou o caixão, juntamente com todos os aparatos necessários. Sabia que o caixão mais luxuoso seria em vão, pois seu corpo iria se desfazer. Assim, não escolheu nem o mais caro, nem o mais barato. Manuel acordou novamente e pensou que havia tido um terrível pesadelo, mas para sua surpresa sentiu um forte cheiro de flores que o sufocava. Embora seus olhos permanecessem semiabertos, ele se deu conta de que aquele pesadelo era infindável, pois sabia que já estava em um caixão, cuja tampa estava fechada. Sentiu um terrível mal-estar, mas desta vez não desmaiou. Seu caixão foi encaminhado para um local que logo identificou ser a sala de sua casa. Viu quando João Felipe, chorando, lhe disse: "O senhor foi o melhor pai que alguém podia ter. Eu te amo." Nesse momento, tocado pelo desespero, Manuel gritou: "Meu filho, se você me ama como diz, não deixe que me enterrem vivo." E viu quando João Felipe tocou em sua mão sobre o peito, e saiu lentamente. Manuel viu também o rosto do Dr. Cavalcante que, já vermelho de chorar, disse a uma pessoa logo ao pé do caixão: "Sempre foi um homem responsável. Aliás, meu braço direito no escritório." Manuel, ainda em desespero, não disse nada. Ficou observando e ouvindo os gritos e gemidos da mãe, e o olhar pungente do pai. No entanto, quem realmente lhe chamou a atenção foi Dona Ana Maria, por quem ele sempre tivera uma afeição especial. Ela se aproximou e fez uma prece, com a mão repousada sobre a sua. Foi nesse momento que Manuel sentiu ser puxado para fora do corpo. Olhando para todos, não resistiu à emoção e desmaiou, sem se dar conta de que seu corpo estava logo atrás. Manuel acordou e encontrou Dona Judite, uma vizinha, varrendo a sala em silêncio. Não viu nem Isabel nem os filhos, e foi então que lembrou não ter visto Isabel em nenhum momento. Manuel a custo levantou-se do chão e sentou-se no sofá, e observou Dona Judite dizer a Dona Genoveva: "Olha, Dona Genoveva, eu só faço isso por causa do falecido. Porque se fosse pela esposa eu nem estaria aqui. Ele sempre foi muito bom, ajudava a nossa família sempre que podia. Certamente fará muita falta aqui no bairro." Manuel ergueu a mão e disse: "Dona Judite, por favor, me ajude a ir para a cama, estou sentindo dores e começando a sangrar." Mas logo percebeu que nenhuma das duas mulheres parecia ouvi-lo. Ele finalmente se ajeitou no sofá e ficou ali, esperando que Isabel voltasse. Depois de um tempo, Manuel percebeu que a casa estava vazia, sentiu-se triste e abandonado. Ele não se deu conta de quanto tempo passara deitado no hospital quando ouviu a porta da sala se abrir, e foi com alegria que viu Isabel. Não deixou de notar que a esposa havia emagrecido a olhos vistos, mesmo assim ficou feliz em vê-la. Viu também Janaína, que, aproximando-se da mãe, disse: "Mãe, o que faremos agora que nosso pai foi embora?" "Continuaremos vivendo, minha filha. Continuaremos vivendo." João Felipe entrou, mas não disse nenhuma palavra. Seguiu para seu quarto, pois era a parte preferida da casa para ele. Manuel, sorrindo, disse para as duas que estavam visivelmente abatidas: "Meninas, estou aqui. Preciso de ajuda." Mas tanto mãe quanto filha rodopiaram no calcanhar e foram em direção à cozinha. Ele, não entendendo, tratou de se ajeitar novamente no sofá e ficar quieto,
uma vez que quase fora enterrado vivo, segundo pensava. 28. Dívida dolorosa. Isabel estava cansada. A morte de Manuel a deixara ainda pior, pois ela ficava horas e horas a pensar em Hamilton. Dr. Cavalcante, por sua vez, pagou todos os direitos trabalhistas à viúva, o que a deixou em uma situação financeira confortável. Isabel não estava querendo cumprir o trato com Hamilton, afinal ela havia pedido para que não fizesse tal coisa. Após a morte de Manuel, decidiu que não queria mais ver Hamilton. Certa noite, contudo, ele bateu na porta de Isabel e disse: "Precisamos conversar. Você está me devendo aquele dinheiro, e preciso muito, quero receber o quanto antes." "Eu não estou te devendo nada. Você fez aquilo sem meu consentimento. Portanto, vire-se." Hamilton, sorrindo sinistramente, apenas disse: "Saiba que bastará uma simples conversinha com o delegado e você estará encrencada. Eu não tenho medo de ser preso, e você?" Ao dizer essa palavra, Hamilton passou a sorrir a ponto de quase gargalhar. Isabel, percebendo que estava em suas mãos, disse: "Irei ao banco amanhã e lhe entregarei, mas depois disso peço que suma da minha vida de uma vez por todas." "De maneira alguma, lindinha. Continuaremos a nos encontrar, afinal você é a mulher de que preciso a meu lado." Isabel pela primeira vez percebeu que estava em maus lençóis, e, virando rapidamente os calcanhares, voltou para o interior da casa. No dia seguinte, fez o que Hamilton queria. Sacou todo o dinheiro da caderneta de poupança e entregou a ele. Mas este, sentindo que poderia tirar mais vantagens da situação, insistiu em manter o relacionamento com ela. Isabel, embora sentisse que ainda amava Hamilton, percebeu que não poderia ficar com ele, afinal, ele era mais perigoso do que ela poderia julgar que fosse. Com o dinheiro em mãos, Hamilton comprou as mercadorias e passou a vendê-las, de modo que logo voltou a ter muito dinheiro, gastando desmedidamente com carros, roupas e mulheres. Isabel ficou sabendo que ele se divertia com outras mulheres e sentia ciúmes, mas procurava se calar, pois ele mostrou em pouco tempo um lado de sua personalidade que ela desconhecia. Hamilton era violento e várias vezes chegou a bater em Isabel, porém, nem assim ela conseguiu se livrar daquele amor bandido. Ele se aproveitava dela de todas as maneiras, e Isabel, movida pela paixão e pelo medo deles, entregou todo o dinheiro que havia recebido do tempo de serviço do marido. Certa manhã, estando em casa, Isabel recebeu uma visita inusitada. Um homem bem apessoado, sorrindo, se apresentou. "Bom dia. Chamo-me Jorge Melo, e sou investigador de polícia." Isabel, ao ouvir aquelas palavras, sentiu suas mãos gelarem. Procurando manter a calma, disse: "Bom dia. Em que posso ajudá-lo?" O homem, que era um bom observador, percebeu que a mulher se perturbara com sua visita, mas disse gentilmente: "Por favor, gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre o assassinato de seu marido." Isabel pediu para que o homem entrasse. Estando confortavelmente sentado em sua sala, começou a fazer perguntas, e ela contou tudo o que havia acontecido no dia dos acontecimentos trágicos. Jorge, prestando atenção em todos os detalhes, perguntou: "A senhora poderia me dizer se seu marido tinha algum inimigo?" "Que eu saiba não", respondeu ela. "A senhora vivia bem com seu marido?" "Bem, vivíamos bem na medida do possível, afinal, qual casal não passa por problemas, não é verdade?" Conosco não era diferente. Jorge, apesar de perceber que havia algo estranho, não conseguia identificar o que, sendo assim, logo se despediu. Ao chegar à viatura da polícia estacionada no começo da rua, ele disse a si mesmo: "Não sei, não. Percebo o cheiro de podridão no ar." E procurando saber do que se tratava, Jorge pensava e pensava, mas não conseguia chegar a conclusão alguma.
Ele interrogou os vizinhos, levantou suspeitos, inclusive de trabalho, mas não conseguiu chegar a conclusão alguma sobre o caso. Dessa forma, arquivou o caso como insolúvel. Já havia passado um ano depois de o investigador Jorge ter encerrado o caso, e Isabel já não temia o fato de ir parar na prisão. Porém, ela sabia que a prisão em que se envolver era 2 vezes pior que a prisão comum em uma penitenciária, pois estava à mercê de Hamilton, que insistia em morar com ela. João Felipe, após a morte do pai, foi morar definitivamente com os avós. Janaína conheceu um rapaz que engravidou, e foi morar com ele em uma cidade vizinha. Dona Isaltina, depois que Manuel morrera, sentiu-se adoentada, e seu Benedito, o pai, havia envelhecido 10 anos desde a morte de seu único filho varão. Isabel sentia-se sozinha, mas não queria de maneira alguma morar com Hamilton. Todas as vezes que ele aparecia em sua casa humilhava e batia nela incessantemente. Hamilton, desde que trabalhara no supermercado do seu Elias, nunca mais teve a carteira registrada. Fazia pequenos trabalhos somente para não dar o que falar sobre como arranjava dinheiro, mas seu padrão de vida era alto para uma pessoa que quase não trabalhava. Depois de seu desenlace, Manuel continuou em sua casa. Havia perdido a noção do tempo, porém, prestava atenção e via que Isabel já não era mais a mesma. Não se arrumava como antes, e seus cabelos estavam branqueando. Ele se lembrava várias vezes do ocorrido no hospital, e dizia para si mesmo que alguma coisa havia acontecido, pois embora não fizesse nada a ninguém, se sentia abandonado por todos. Nas poucas vezes em que estivera na casa da mãe, percebeu que ela estava envelhecida e doente, logo se preocupou, pois sua mãe e seu filho eram seu enlevo. Isabel continuou a se encontrar com Hamilton, afinal ela o amava e sentia por ele um ciúme doentio, que o fazia muitas vezes perder a paciência e espancá-la. Manuel pouco saía de sua antiga residência, ficava todo o tempo observando os movimentos de Isabel. Viu quanto ela estava abatida, mas Manuel não se sentia à vontade para se aproximar dela e pedir explicações, porque sempre via Jerônimo e seu bando por perto. Ele falava alguma coisa e Manuel sempre percebia que Isabel acabava fazendo. Certo dia, Jerônimo se aproximou dele e disse: "O que faz aqui? Já não basta o mal que fez a ela. Agora ela tem alguém para protegê-la, de modo que, se eu o pegar por perto, vou lhe dar uma lição que você jamais esquecerá." Manuel nada dizia, apenas ficava de longe, observando a ex-esposa. Sentia a falta dos filhos, mas estes não apareciam mais em casa. Desde que Janaína se juntou ao homem que a engravidou, Manuel a viu somente uma vez. João Felipe raramente aparecia na casa da mãe, e as poucas vezes que compareceu foi tratado com indiferença por ela, que costumeiramente dizia sentir saudade da filha. O rapaz estava namorando uma moça pela qual se apaixonou perdidamente, e continuou a trabalhar na oficina, agora como mecânico registrado. Os avós gostavam muito de João Felipe. Dona Isaltina, sempre que se pegava observando as manias do neto, se lembrava do seu único filho que perdera estupidamente a vida, e ainda não se sabia quem havia cometido esse crime nem por quê. Quanto a Hamilton, agora não trabalhava mais, sua casa se transformou em um ponto onde os jovens desavisados iam comprar drogas, principalmente nos finais de semana. Ele ia várias vezes à casa de Isabel para lhe pedir dinheiro, ele o tomava dele e depois lhe dava surras homéricas. Manuel não entendia por que Jerônimo dizia que ela estava protegida, afinal ele nunca lhe fizera mal algum, além disso, foi ela quem o traiu. Certa vez, estando Manuel sentado em sua antiga cama de casal, viu quando Isabel entrou ao lado de Hamilton. Isabel se entregou àquele homem, o que deixou Manuel com muita raiva. Nesse momento ele percebeu que, quando algum sentimento negativo tomava conta dele, ele acabava sangrando nos mesmos lugares em que fora ferido, e em seguida sentia uma terrível falta de ar. Manuel, percebendo que iria desfalecer,
Saiu imediatamente do quarto, deixando Isabel a sós com aquele homem que ele acreditava não valer nada. Ao sair do quarto e procurando não pensar no que vira, Manuel finalmente começou a melhorar. Sentado no sofá, viu Isabel sair apenas de camisola, e Hamilton saiu logo atrás, dizendo: Isabel, agora preciso ir embora, já cumpri com minha obrigação e estou precisando de dinheiro. Inconformada com aquelas palavras, ela disse: O quê? Eu te dei todo o dinheiro da pensão que eu recebi, já não tenho mais nenhum vintém. Você está mentindo. Pensa que não sei que só me deu uma parte do dinheiro? Hamilton, estou falando a verdade. Eu não tenho dinheiro. Isabel, meu dinheiro acabou e hoje tenho que pagar o Luizão. Não quero saber. Quero dinheiro, gritou Hamilton nervoso. Manuel sentiu ódio de Hamilton naquele momento, pois ele jamais falara daquela forma com Isabel, e não iria permitir que alguém o fizesse. Isabel gritou: Escute aqui. Eu não vou deixar de comer para dar dinheiro a um vagabundo como você. Por que não vai trabalhar? Aliás, já faz um bom tempo que você não sabe o que é isso. Hamilton, tomado de cólera, retrucou: Escute aqui você. Saiba que se hoje onde estou nessa situação a culpa foi sua, pois se eu não tivesse matado o seu marido, tenho certeza que minha vida estaria bem melhor. Manuel sentiu suas mãos tremerem. Ele jamais imaginara que o amante de Isabel o havia ferido mortalmente. Permaneceu em silêncio e continuou a ouvir aquela discussão. Você matou Manuel porque quis. Eu disse que não era para fazer aquilo, mas você queria o dinheiro que aquele otário tinha na poupança. Não fez por isso mim, aliás, fez por você mesmo. Não me culpe pelas suas cafagestagens. Manuel nesse momento lembrou-se de como Isabel havia ido nervosa ao escritório naquele dia, e em como ela se mostrava preocupada. Logo deduziu: Miserável. Ela me tirou do escritório mais cedo somente para eu ser ferido pelo seu amante. Manuel começou a sentir tudo novamente. As dores, juntamente com a falta de ar. Ele já não sentia mais amor por Isabel, e a partir daquele momento, passou a odiá-la. Lembrou-se de que a polícia já arquivara o caso, classificando-o como sem solução. Manuel novamente saiu da presença das duas pessoas que tinham tramado contra sua vida, e decidiu se vingar de alguma forma. Tentou diversas vezes se aproximar de Isabel, mas sem sucesso, pois os homens de Jerônimo estavam feito cães de guarda. Ele foi várias vezes enxotado do campo vibratório de Isabel. Sendo assim, ele decidiu que, já que não poderia se aproximar de Isabel, se aproximaria de Hamilton. Numa noite em que Hamilton fora ter com Isabel, Manuel seguiu, e, entrando em seu carro, foi até a casa daquele homem que matou com frieza por causa do dinheiro que ele sofregamente juntou para eventuais emergências. Ele soube também que Isabel vendeu o seu carro e todo o dinheiro ficou com o amante. Ao chegarem à casa de Hamilton, Manuel sentiu náusea, pois a casa era uma verdadeira pocilga. Ele não se importava em mandar que ninguém a limpasse. Havia também seres desencarnados, que lhe faziam companhia. No início, Manuel sentiu medo daquelas criaturas horrorosas que lá se encontravam, e percebeu que todos eram dependentes de drogas. Manuel a princípio nada fez. Apenas acompanhava Hamilton em todos os lugares que ele ia. Começou a se inteirar sobre o que ele realmente fazia. Viu que Hamilton não era homem de uma única mulher, pois sempre apareciam em sua casa mulheres diferentes, que se entregavam por uma quantia irrisória de cocaína, somente para manter o vício. Os traficantes que vendiam a mercadoria para Hamilton não gostavam dele como pessoa, o tratavam bem apenas porque era bom pagador. Certa noite, Hamilton procurou o traficante Luciano, que tinha o apelido de Lua. Este lhe vendeu 800 gramas de cocaína, e permitiu que lhe pagasse em 5 dias. Dos que passavam drogas, Hamilton era o que vendia mais caro, pois ele não tinha piedade dos viciados,
E quando estes ainda eram menores de idade, ele mandava que se pagassem com serviços, por exemplo, levar drogas para os clientes mais importantes. Manuel odiava Milton e Isabel, e estava arquitetando um plano somente para os dois pagarem pela morte que carregavam em suas consciências. Ele decidiu que precisaria arranjar um jeito de fazer com que Hamilton não pagasse o fornecedor de drogas, mas logo desistiu, pois se isso acontecesse o traficante Lu acabaria por matá-lo, e de nada resolveria, pois Isabel ficaria livre dele de uma vez por todas. Sendo assim, Manuel sentou-se na cama suja de Hamilton e ficou a pensar em como agir, para os dois pagarem pelo mal que lhe haviam feito. Hamilton, apesar de não se preocupar com a limpeza da casa, preocupava-se muito com as suas roupas. Ele pagava a Dona Celestina, a lavadeira, para lavar e passar para ele. Certo dia, enquanto Hamilton juntava suas roupas para lavar, ouviu uma batida na porta. Foi atender, e viu que se tratava de Djalma, mais conhecido entre os traficantes como Boca Santa. Hamilton, ao ver que Boca trabalhava para o Lua, imaginou de que se tratava aí. Sendo assim, mandou que lhe entrasse. Djalma era conhecido como Boca Santa porque tinha uma grande boca, que quando sorria ficava ainda maior. Era um rapaz com 22 anos, e há 2 anos trabalhava para o Lua como cobrador de dívidas pendentes. Djalma, apesar de ter cara de bonzinho, era um elemento de má índole, que já havia matado várias pessoas por ficarem devendo ao Lua. Apesar de jovem, era muito forte, fazendo com que todos o temessem. Boca Santa era temido pela violência com que tratava os maus pagadores, pois costumeiramente fazia suas barbaridades deixando evidências de que fora ele o responsável pelo assassinato.